Saudações alfas. Vou trazer para vocês um relato de traição. Tenho inúmeros para trazer para vocês, para poder ficar de aprendizado, para poder você realmente entender como que funciona a natureza do ser humano. Não estou falando só das mulheres, estou falando do homem também. Mas isso é uma natureza do ser humano que é bom você viver essa realidade, essa história, para você entender que eu vou te dar uma dica no final, para você sair, pelo menos, um pouco recuperado, um pouco menos destruído, se você passar por uma traição. No final eu vou te passar, mas vamos logo lá direto pro relato. Esse é um dos mais pesados que eu tenho, mas a lista é grande. Vamos lá. Casal, casados há 10 anos, uma filha de 2 anos, um filho de 1 ano. Ela foi para a cidade natal dela, que ela nasceu, com o marido e com os 2 filhos. Chegando lá, ela tirou uma foto, postou na internet, no Instagram. O colega dela de infância mandou mensagem para ela falando bem assim: nossa, você continua muito bonita. E aí ela não respondeu, ela ficou neutra. Neutralidade é algo muito perigoso. Você ser neutro é a mesma coisa de você falar: eu apoio, eu valido o que você fez. E nesse caso, ela ficou neutra e ela acabou validando esse comentário dele. Quando foi à noite, isso era um sábado, quando foi à noite, ela brigou com o marido dela. E o cara, o amigo dela de infância, o colega dela, mandou outra mensagem falando que queria vê-la. Logo em seguida, o que ela fez? Ela foi ver esse cara e ela transou com ele. O marido dela não ficou sabendo no sábado. E eles voltaram para a cidade deles de origem. Domingo à noite, ela foi tomar banho. O celular dela começou a aparecer mensagens. O marido dela pegou o celular e viu o colega dela falando da noite anterior. Do que ele fez com ela. Qual o conteúdo que deveria ter nessas mensagens? Porque mulher casada ou namorando, quando trai, e homem também, eles fazem um filme pornô hardcore. Enfim, quando ele viu essa mensagem, sabe qual foi a atitude dele? Tentou se matar. Tomou um monte de remédio, foi parar na UTI. E eu fui na casa dessa mulher. E a mulher ainda permaneceu falando mal dele. Ainda permaneceu falando que a culpa era dele. E gerou um gatilho mental nele de que a mãe dele já tinha traído o pai dele quando ele era criança. A mulher dele ter traído ele puxou esse trauma que ele tinha, que ele passou a infância dele toda, os pais dele separados, a vida toda separados por conta de uma traição. E ele se viu vivendo a mesma coisa. E foi lá e tentou contra a própria vida. Você está isento disso acontecer? Eu estou isento disso acontecer? Ninguém está isento disso acontecer. Nós somos frutos do pecado. Devemos vigiar e observar os nossos pensamentos constantemente. Nem por isso eu fico pensando se a minha companheira está me traindo ou não. Nem por isso eu fico com essa paranoia. Por quê? O que importa é o que eu estou fazendo comigo, com a minha relação. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é da outra pessoa. Nessa situação, infelizmente, ele tinha um gatilho mental, não trabalhou esse gatilho mental e aconteceu o que aconteceu. Um término de uma relação com traição, eles consideram como se fosse o mesmo sentimento de luto, o mesmo sentimento de perder um parente próximo. É o mesmo sentimento. E como que você vai se prevenir e reduzir os danos caso aconteça? Primeiro, você tem que colocar limites para que não aconteça. Isso daí nós vamos conversar em outro momento. São várias ferramentas das quais o casal ele tem que seguir, porque senão eles podem cair. Nós somos frutos do pecado. Não se coloque à prova. Se você se colocar à prova, talvez você não consiga. Você é falho. Eu sou falho. Então, nunca se coloque à prova. Se acontecer com você em algum momento da sua vida, ou você vê algum amigo se relacionando com uma pessoa e observar esses sinais, converse com ele, converse com ela. A melhor forma de você sair de um relacionamento, seja por traição, seja por qualquer situação, eu falo da traição porque é a parte mais grave que tem, a parte que mais destrói, é você desenvolver o seu eu. Você se desenvolver fisicamente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Você se desenvolver financeiramente, buscar uma renda da qual você possa viver dela, se você se separar. Tanto você é homem quanto você é mulher. Tem gente que fala que a mulher fica em casa. Concordo se ela estiver em casa trabalhando também, porque trabalhar é uma terapia. Não é desmérito, não deixa nem a mulher masculina, nem o homem feminino trabalhar. Isso a gente vai conversar depois também.
Então a mulher ela tem que trabalhar também. Então você busque um desenvolvimento financeiro, busque estar fisicamente bem, mentalmente bem e se cerque também de amigos, de amizades. Tenha um amigo, tenha outro amigo, 1, 2, 3, eleja eles, encontre eles uma vez no mês, a cada 2 meses, para justamente você não ficar só que nem um cavalo tapado olhando só para seu companheiro, para você ter um diálogo com outra pessoa. Tem que ser de você ligar e conversar com esse seu amigo, conversar no WhatsApp, enfim, tem que ter uma comunicação constante para justamente, se acontecer com você, de você ser traído, você viver esse luto de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Vou colocar o microfone para poder continuar. Baixou o som. Então, você tem que se desenvolver para justamente viver esse luto de uma forma mais leve. Eu não estou falando que vai acontecer com você, mas são infinitas possibilidades no universo. Torcemos para que não aconteça conosco, mas se acontecer, você está preparado. O bom soldado é aquele soldado que está treinado, está com condição física boa, está com condição mental boa, está com a condição em todos os níveis bons para a guerra. O bom soldado está preparado para a guerra. Não quero se preparar para o pior quando já tem acontecido. Porque para você correr atrás do seu físico, do seu mental, do seu espiritual, depois que aconteceu, você vai gastar muito mais energia. Você vai perder energia com esse processo. E a intenção nossa é justamente não gastar energia. Gastar o mínimo de energia possível, porque a vida da gente é muito rápida. A vida da gente é um estalar de dedos. Já passou. E a gente tem que viver uma vida plena. E qual a característica que essas pessoas têm que justamente acabam levando elas a cometerem um ato contra a própria vida ou contra a vida da outra pessoa? Isso daqui que eu tô falando evita Maria da Penha, evita morte, evita tristeza, evita muita coisa, evita muito sofrimento. E o que eu percebo é que a maioria dessas pessoas que foram traídas, elas pecaram em não investir em uma dessas áreas. E, consequentemente, essas pessoas entram num estado profundo de depressão, porque, como foi dito, a traição é com os mesmos sentimentos de luto, da perda de um ente querido. Aguardo você na próxima. Vamos nessa.